Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast Olá Pessoal. Podcast que toda quinta-feira vai ao ar no YouTube às 19 horas e toda segunda-feira disponível também no Spotify, tanto em áudio quanto em vídeo. Essa opção do Spotify foi pensada para que você possa fazer o seu trajeto para o trabalho, para onde for, consumindo conteúdo de qualidade, né? No Bluetooth do carro, no fone de ouvido, no ônibus, onde você estiver. Então, para isto, para que a gente consiga levar informação de qualidade para o maior número de pessoas, é sempre muito importante contar com a sua ajuda para que esse canal tenha relevância para o YouTube e também para o Spotify. Como é que você faz isso? Bom, primeiro começa dando o like. A gente já começa o vídeo aqui implorando pelo seu likezinho, mas também pedindo para que este vídeo seja compartilhado em grupos de WhatsApp, manda o link para os amigos. E o vídeo de hoje, eu até sei que eu estou perdendo tempo aqui em ficar pedindo para você indicar e compartilhar, que o vídeo de hoje vai fazer com que você queira passar essa informação adiante, tá? Eu trouxe um convidado mais do que especial aqui hoje, uma pessoa que já estava no nosso radar aí há bastante tempo para vir aqui para o podcast. Por quê? A ideia aqui é promover saúde, é falar sobre qualquer coisa que tenha envolvimento com saúde. E por que a gente cuida tanto da nossa saúde e muitas vezes negligenciamos estes cuidados com os nossos bichinhos de estimação? E hoje em dia, bichinho de estimação está cada vez mais comum, né? Porque a população está tão carente que quer colocar dentro de casa companhia, né? Cachorrinho, gatinho e tal. Então, hoje eu trouxe aqui para os estúdios da ProHub Ricardo Pacheco. Seja muito bem-vindo, veterinário integrativo. Posso chamar assim? Por favor. Gosta de ser chamado assim? Sim, é uma grata satisfação, mais uma vez, estar conversando contigo, compartilhando um pouco dessa minha experiência, a visão integrativa da medicina veterinária. Sem dúvida nenhuma, a gente tem observado muito esse crescimento do apreço, do apego por parte dos animais como sendo considerado um membro da família, né? O filho, o famoso filho, né? Tem sido um hábito, inclusive, de casais jovens fazer, costumo dizer, um pequeno estágio antes de ter um filho humano. Boa definição. Ter um filho canino. E isso, claro, traz junto uma série de responsabilidades, mas que muitas vezes as famílias não dão a devida importância, né? Para poder manter a saúde dos animais da mesma forma que é interessante que a gente cuida das nossas mesmas, né? A situação que eu me coloco em uma certa dificuldade em algumas oportunidades é que muitos dos meus clientes que buscam medicina integrativa, veterinária integrativa para os seus pets, não cuidam também de si próprio como deveriam. Então, como abordar que deveria buscar uma alimentação mais saudável, cuidados preventivos de saúde, quando muitas vezes as pessoas não cuidam de si próprio? Mas é muito interessante como eu percebo na minha rotina como tem muita gente que às vezes cuida melhor do pet do que de si próprio. Cara, mas vamos lá, isso não vai longe. Quantas vezes a gente enxerga pessoas parando no posto de gasolina, encostando o carro perto da bomba, pedindo para colocar a gasolina mais pod, um premium top que tem, enquanto o frentista abastece o carro com o melhor combustível, a pessoa desce, vai até a lojinha de conveniência e come um pão de queijo. Pô, as pessoas tratam o melhor do carro, botam um combustível melhor no carro do que no próprio corpo. Não vou me surpreender nem um pouco que vão cuidar melhor do pet do que do próprio corpo, né? Numa analogia meio ridícula, mas faz sentido, né? Sim. Bom, Ricardo, vamos lá. Primeiro, você, como o nosso convidado, tem aqui alguns minutos agora para se apresentar, porque quero saber
quando foi que veio esse amor pela profissão, né? Porque eu posso afirmar que você tem amor pela profissão. Quando que o Ricardo ele escolheu fazer veterinária? Mas mais importante do que isso, eu quero saber quando que, depois de formado veterinário, você começou a abrir os olhos para algo que com certeza na faculdade não te ensinaram, né? Essa questão associada a meridianos, né, da medicina chinesa, que você tem uma visão que vai para a Ayurveda, vai para a chinesa, tem uma visão da ortomolecular, prescreve suplemento, nutrologia, tudo isso é algo que vai complementando essa tua visão integrativa. E por que que você, um dia, acordou e falou, cara, eu vou começar a olhar meus bichinhos de uma maneira diferente? Isso nós não conversamos na nossa live que a gente fez anos atrás. Então eu tenho essa dúvida até hoje. Sim. Esclareça para mim e para o nosso público aí se apresentando para nós. Bom, assim, de uma forma tentando ser um pouquinho objetivo no contar assim um pouquinho da minha história. Eu fui criado numa família onde todos amam muito os animais. Convivi desde pequeno. Na minha casa, a minha mãe, a gente criava gato, cachorro, peixe, cobra. Realmente, a gente já teve muitas espécies diferentes e não vou dizer exóticas assim, mas não tão comuns. Na minha fazenda, os meus avós também, meus avós também tinham uma fazenda, então eu frequentava desde pequeno fazenda, andava a cavalo, no meio das ovelhas, no meio do gado. Então, tive um pouco dessa criação, tanto no meio rural, quanto na rotina urbana, assim, na proximidade com os animais. Então, eu me lembro de já ter sabotado um trabalhinho escolar, quando perguntavam lá no colégio, acho que se eu não me engano, na 4ª série, fale bem de pessoas que você gosta, que não sejam seus pais, não sei. Eu elogiei umas 50 vezes o veterinário do meu cachorro. Já tinha essa admiração. Já. Então, porque eu já sabia que o resultado daquelas perguntas era para um direcionamento de profissão, alguma coisas que a criança gostasse. Então, eu não me lembro de algum momento na vida não ter querido ser veterinário, né? Agora, o que eu não sabia é que eu ia chegar nessa área de reabilitação animal, para nutrologia, essa medicina integrativa. Ao longo da faculdade, como todo estudante, a gente está experimentando diversas especialidades ao longo dos estágios, ao longo das disciplinas. E eu me vi um apaixonado assim, pela ortopedia num primeiro momento, né? E pela cirurgia ortopédica em especial. No entanto, quando eu comecei a praticar mais a cirurgia nas disciplinas da faculdade e estagiar com professores meus da faculdade, eu me deparei com uma problemática que não digo uma problemática, na verdade, um insight, assim, tipo, tá, ok, a gente está fazendo cirurgia nesses animais com problemas ortopédicos, que romperam ligamento, que lesionaram aqui e ali, mas quem faz a fisioterapia deles? Como eu sempre fui muito atleta, surfava, andava de skate, futebol, estava sempre me machucando, frequentei bastante fisioterapia. E aí foi quando surgiu essa situação, assim, olha, mas quem é que faz a fisioterapia desses pacientes que a gente está operando, né? Isso era meados ali de 2003, aproximadamente. 20 anos. E eu me formei ali em 2005, os últimos 2 anos da faculdade eu já estava mentalizando que eu queria ser ortopedista, mas eu ia fazer a fisioterapia dos meus pacientes. Então comecei na época, como não tinha ninguém aqui no Rio Grande do Sul fazendo fisioterapia em animais como especialidade, eu tive que ir em busca de conhecimento humano. Li todos os livros que tinha na biblioteca sobre fisioterapia humana, acabei fazendo estágios em clínicas humanas. E quando eu estava para fazer o meu estágio curricular, eu precisei ir para outros estados, assim, acompanhar colegas, Dr. Max Freire. Muito obrigado pela oportunidade, Dr. Guilherme Carvalho, um dos pioneiros que trouxe a acupuntura veterinária para o Brasil. Entre inúmeros outros professores que tive na época para aprender a trabalhar primeiro com fisioterapia, na sequência com acupuntura. E
vi, quando eu estava fazendo fisioterapia e acupuntura, que não combinava muito eu fazer a ortopedia, que era o plano inicial. Porque eu tentava, muitas vezes, evitar os procedimentos cirúrgicos. Claro que a reabilitação nós precisávamos tratar também os pós-cirúrgicos, mas muitos dos casos nós tentamos evitar procedimentos. Então, não combinava muito, era mais interessante eu me associar a bons profissionais ortopedistas e a gente eu fazer os pós-cirúrgicos e meu trabalho de tentar evitar esses procedimentos. E ali, no evoluir de alguns casos, ou alguns casos que não evoluíam ou demoravam mais para evoluir do que eu gostaria, enfim, sempre na tentativa de aprimorar os meus conhecimentos e minhas técnicas, veio a doutora Emanuele, uma professora, naturalmente, se não me engano, belga, que mora na Espanha já há muitos anos e dá curso de quiropraxia pelo mundo. Então, foi um curso extenso de 6 módulos, de 5 dias, se eu não me engano, para aprender a fazer quiropraxia nos animais, que aqui no Brasil também, na época, não tinha ninguém fazendo, veio essa professora de fora. Tinham poucos profissionais que já tinham tido a oportunidade, se não me engano, de fazer curso com ela. E desenvolvi o lado da quiropraxia também. Posteriormente, surgiu a ozonioterapia, à medida que eu comecei a me deparar com casuísticas de pacientes oncológicos, onde eu tinha limitação, não podia utilizar alguns recursos que tinham uma tendência a gerar proliferação celular. Então, não posso usar laser, não posso usar magneto, não posso usar diversos recursos da fisioterapia nesse paciente que está com dor, porque eu posso aumentar esse câncer que ele tem. Que recurso que eu posso utilizar nesse paciente, né? Aí surgiu a ozonioterapia na minha vida. Depois da ozonioterapia, eu tive problemas assim até de ordem pessoal que me levaram a buscar uma alimentação mais saudável, né? Que foi onde a gente se conheceu. Dentro do meu consultório, virou meu paciente. E no que isso aconteceu, teve uma virada de chave num sentido assim, cara, de nada do que eu estou fazendo, ou nem tudo que eu estou fazendo, vai surtir um efeito tão desejado se eu não cuidar também da parte nutricional dos meus pacientes. Então, eu não tive um objetivo de virar um nutricionista, mas eu me obriguei a entender mais de nutrição, né? Fiz um curso de nutrologia de 1 ano também, Dr. Luiz Fernando Moraes, uma das referências aí no país na nutrição veterinária, formado nos 2 cursos, nutrição humana e veterinária. E tive que aprimorar o conhecimento, porque realmente, por que meu paciente não estava ganhando massa muscular? Porque está comendo aquela ração com um percentual de proteína baixa, alto em carboidrato, alto processo de industrialização, enfim. A gente vai aprendendo coisas tão bizarras, para não dizer catastróficas, assim, que se faz com a nutrição dos pets de forma errada, né? De forma errada. Então, é um assunto até bem polêmico, para não dizer delicado, falar de nutrição dos pets, porque é algo que a gente não aprende na faculdade. Pelo contrário, a gente aprende uma visão assim, completamente comercial dos produtos que são vendidos para os animais. Ações. Mas aí tudo bem, até agora está igual à medicina. Medicina humana. A gente não aprende nada sobre nutrição. O pouco que aprende errado, né? Que na cadeira de cardiologia a gente aprende que tem que parar de comer gordura porque é a gordura que mata do infarto. Ou seja, nem a gordura é a causadora disso. O pouco que se aprende está errado. Então tá tudo igual. Até aí não estou achando nada diferente. Medicina veterinária e humana andando juntos. Mas continua. Estou adorando ouvir a história. Então, depois do curso de nutrologia, na verdade, eu comecei a dar enfoque nas minhas consultas, falando também da parte de nutrologia. Em alguns momentos faço prescrição de alguns fitoquímicos, de alguns nutracêuticos, enfim. Geralmente tento interferir na parte alimentar, nem sempre eu consigo. Às vezes eu contato também os colegas que dividem os pacientes comigo, que fazem a parte clínica e eu cuido da parte de reabilitação. E aí a gente tem que achar, dependendo do problema que o animal apresenta, a gente tem que achar um meio termo, digamos assim, porque eu não posso tomar essa decisão sozinho, né? Sim. E aqui estamos, né? Na verdade, eu hoje cuidando mais da minha alimentação, sem dúvida,
sair daquele cenário onde tomava 2, 3 medicamentos para dormir. Já passei por alguns altos e baixos e tudo mais, mas a minha vida não tem comparação. O nível de saúde que eu tinha antes, como eu acabava com a minha saúde antes, e hoje como eu estou cada vez mais me aprimorando e tentando replicar isso para o meu paciente. Porque, e tu sabe, Samuel, uma das coisas que me preocupa diariamente, que me preocupou também no passado, é a quantidade de animais e a quantidade de pessoas cada vez mais jovens tendo câncer, né? Doenças autoimunes. Autoimune é muito comum em animal? Sim. Não Eu sabe. diria Câncer eu sabia, autoimune eu não tinha mais noção. comum do que a gente possa imaginar, eu acredito. Qual é a doença autoimune mais comum de animais? Dermatites. As dermatites. Eu acredito que muitos pacientes acabam sendo diagnosticados, assim, digamos, como uma dermatite atópica. É uma doença autoimune. E é de uma pele. doença autoimune. Sabe que você tocou nesse assunto de pele, né? Tem um professor meu, Murilo Pereira, ele é nutricionista, e o melhor curso do Brasil de modulação intestinal é dele. E ele tem umas sacadas, assim, com umas coisas meio óbvias que dão aquele despertar, sabe? Que faz a gente parar e pensar. E ele fala, quando o teu cachorro desenvolve dermatite, você troca a ração dele. Quando você desenvolve dermatite, você passa pomada de corticoide. Ó, que coisa louca. Por que você não faz igual? Por que você também não troca a tua comida, né? E faz todo sentido isso que ele fala, né? Mas deixa eu te conduzir aqui para a gente começar o nosso papo com algo que tenho certeza que eu não vou errar nessa afirmação que eu vou falar aqui. A gente nunca viveu uma era onde o animal de estimação fosse tão humanizado como hoje, né? Justamente como você falou ali no início. Fazer o test drive ali, né? Antes de ter filho, virou o bebê da casa, né? E isso tem, obviamente, diversos motivos. Facilmente a gente cita alguns. Antigamente, os casais tinham filho muito mais cedo. Hoje se posterga isso para muito mais tarde, né? Antigamente, 22, 23 anos era a idade que o casal tinha o primeiro filho. Hoje está indo tão tarde que muitas vezes a mulher está congelando óvulos para poder engravidar, né, perto dos 40, ou está indo tão tarde que tem que fazer fertilização in vitro e tal. Isso é um dos motivos, né? O outro motivo é que a mulher foi para o mercado de trabalho e se jogou de cabeça, mergulhou nisso, né? Antigamente a mulher ela ficava mais em casa, tinha mais a profissão do lar, né? Hoje a gente não encontra mais uma mulher do lar. Ela sai para trabalhar. Então isso vai fazendo com que ela assuma compromissos e também vai empurrando essa questão de ser mãe mais tarde. Então, uma solução foi colocar dentro de casa os bebezinhos de 4 patas, né? E isso se tornou um novo mundo, um mercado a ser explorado, né? Porque é roupinha, é tudo que existe para criança agora existe na versão pet, Sim. né? E o como isso impacta na saúde do cachorrinho, do gatinho. Mas é que a gente fala de cachorro. Aliás, também, eu não sei, é porque eu tenho 2 cachorrinhas e ficou com aquela talvez falsa ideia de que o cachorro ele é o animalzinho mais adotado, mas eu não sei. Até traz para nós aí que você deve ter essa informação, se é mesmo nível que gato é mais. Então, qual é o bichinho que mais substituiu a criança de verdade e o quanto que essa humanização, o que isso impacta na saúde do bichinho? Sim. Com relação ao tamanho das populações, assim, os cães, sim, dominam em todos os estados brasileiros, se eu não me engano. O volume de cães por unidades familiares se sobrepõe. Não estranhamente, ao longo da pandemia, aumentou muito a população de gatos,
pela questão do confinamento, de não poder sair na rua, não poder passear, e o gato acredita-se ser um ser mais independente e com maior capacidade de adaptação em um confinamento de dentro de um apartamento. Não que eu concorde muito com isso, na verdade eu não sei se a gente tem muitas alternativas com relação a isso, pelo risco de fuga, enfim, tudo mais. Mas foi uma coisa que o mercado veterinário percebeu, um aumento significativo na população de felinos agora ao longo da pandemia. Mas ainda não superou o número de cães. E essa questão do processo de humanização, tu já referenciasse bem. Assim, o que acontece é isso, as famílias cada vez mais postergando de ter filhos, uma necessidade carencial, enfim, talvez as pessoas acabam adotando animais. E sabe o que é interessante, assim, quando eu acabo me deparando com situações onde os animais vão a óbito porque envelheceu e ficou doente, é muito comum a gente ver famílias, não, mas agora eu não quero ter um outro bichinho porque sofreu demais, eu sofri demais. Olha, não tem uma estatística formada, mas a maior parte, em menos de um ano, eu fico sabendo que já estão com outro bichinho. Assim, Passou o luto. Passou o luto, vão e adotam outro bichinho. Inclusive, uma outra situação muito interessante, assim, que a gente na verdade, já é estudado, não é o Ricardo que está dizendo, né? Essa afetividade, essa proximidade, quando a gente intimiza muito o animal para dentro do nosso lar e acaba tratando ele de fato como filho, ocorrem alterações hormonais nos seres humanos, né? As mulheres, em especial, já ficou mais do que comprovado. Alterações em níveis hormonais, agora, se eu não me engano, teve estudos mostrando aumento de níveis de progesterona, alguns hormônios assim que eu não me recordo com perfeição já foram estudados que ocorrem aumento quando ocorre esse processo de transformar o pet num filho. Uma adoção. Exatamente. Então, olha que legal. Não sabia disso, mas ouvindo também é algo que é fácil até de entender, né? Porque existe já um sentimento todo, né? De ser mãe. Sim. Né? Exatamente. Então, o lado psicológico, assim, é aquela frasezinha que se fala, mãe, pai é quem cria, né? Então, o cachorrinho não nasceu da mãe, mas está sendo ali quem está criando, então acaba que o organismo daquele ser humano responde de uma forma química também. Então, isso é algo... Tem caso de uma pessoa até na minha família, assim, que a gente nunca vai conseguir ter certeza se foi pelo pet ou se foi pela ciência. Mas essa pessoa já vinha bastante tempo tentando ter filho, e mesmo os procedimentos, enfim, de fertilização não estavam se tendo sucesso esperado. Seja lá por energia, Deus, por qual razão, surgiu um gatinho, filhotinho de rua, ela adotou, levou para casa, começou esse processo de humanização, assim, tu via que viraram inseparáveis, assim, e poucas semanas, para não dizer meses depois, ela estava lá grávida. Então, nunca vai dar para saber, mas vamos saber. No mínimo é para se pensar. No mínimo é para se pensar. Nossa, você tá falando isso, as pessoas vão assistir, um monte de mulher aí que tá tentando engravidar, não consegue, vai adotar um gatinho e vai apostar nisso a partir de agora. Olha, vale a pena a tentativa. Vale a pena. Mas aí tem que... É aquele animalzinho que a gente internaliza que ele é como um filho, né? Não adianta o bichinho do pátio, agora eu adotei, inclusive aquele falso apreço pelo bichinho, né? Não. Só com segundas intenções, é só até eu engravidar. Não, então... Isso só funciona, isso é mandinga, inclusive. Só funciona se for real.
Cara, mas eu vou falar uma coisa pra ti, assim, ó. Eu nunca tive outro animal de estimação. Gato, periquito, papagaio. Mas a gente tem a Jolie Petit, que tá conosco lá 10 anos, a mais velha, 9 anos, a mais novinha, né? E é muito fácil amar e se apegar a um bichinho desses, porque eu sempre falo assim, e me desculpa se alguém discorda de mim, é minha opinião, eu acho que o cachorro, ele tem uma função no mundo. E uma das funções é ensinar o ser humano a ser humano, ser mais humano. Porque eles dão lição de vida o tempo todo, sabe? É uma coisa assim... Quantas vezes você chega na tua casa e a tua família toda para o que está fazendo e vai te receber na porta como se você fosse... Como se estivesse longe há um ano. Uhum. Voltou de viagem um ano depois, né? Quando eu entro em casa, minhas cachorrinhas me recebem como se elas não me vissem há um ano. Elas param tudo, elas podem estar comendo. Elas abandonam a comida, elas vêm fazer festa para mim na porta, sabe? Quando alguma faz arte e eu xingo e ela fica sentida, cara, quanto tempo dura aquela mágoa? Dura minutos, dura só até eu chamar e falar, Petit, vem cá, vem aqui. Esqueceu que eu xinguei, já tá pronta para dar amor. Então, é um bichinho que, se existe uma definição, para ele é amor. É só o que ele quer. E assim, e o mais legal, ele te dá amor sem querer nada em troca. Absolutamente nada. Ele não quer um iPhone 15, 16, não quer trocar o tablet, não quer nada. Ele só quer receber de volta aquele amor que ele está dando. Então, é muito fácil se apegar a um bichinho desse, sofrer quando perde, né? E acho que é uma das explicações pelas quais aí, né, a gente tem trazido para dentro de casa e cada vez Sim. recebido com mais olhar de filho, né? É o que eu sinto por elas. Eu tenho que cuidar com quem eu falo. Pessoas que nunca tiveram um bichinho, eu acho que é um exagero, né? E claro, eu não tenho filhos de verdade, então é um sentimento que nem tenho como comparar. Obviamente não dá para comparar, né? Nunca vai ser igual. Mas, cara, é um cuidado que eu tenho, zelo pelo bem-estar. Poxa, a Petit, até não te contei, mas a Petit, a Jolie, a mais velhinha, um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, a gente não dá essas coisinhas de ossinho, essas coisinhas com corante e tal. Alguém, acho que a avó dela, a avó, já estou dizendo, a minha sogra lá comprou um ossinho branquinho, mas desses que facilmente com a saliva fica tudo mole, sabe? Que era para roer e comer. Tá, tudo bem. Ela roeu, comeu. E, cara, eu cheguei em casa à noite, ela tava com aquela coisa assim, ó, induzindo o vômito, sabe? Querendo vomitar, querendo botar alguma coisa para fora. E eu pensei, engasgou alguma coisa ali e tal. Fui lá, peguei uma bananinha, fiz ela engolir, tentei dar comida sólida para ela engolir, ver se empurrava aquilo. Só que ela não queria nem comer, ela não conseguia comer porque ela tava com aquela sensação. Ela andava pela casa, ia pros cantos, tentando vomitar e não conseguia vomitar. E assim, tinha agonia, né, de ver o sofrimento, porque ela ficava fazendo força, sabe? Aí depois de uma hora e pouco, assim, tá, vamos pra pet, né? Aí chegou na pet, teve lá o veterinário, falou, isso é um reflexo de vômito. Deu Vonal, deu Plasil, sei lá, algum remédio desse. Vai pra casa. Por alguns minutos ali, até aliviou, chegou em casa, ela começou de novo com aquilo. Eu falei, não, como é que tu vai dormir vendo o cachorro passando mal? Volta lá, faz um exame com contraste, todo aquele osso secou no esôfago antes de passar pelo estômago. Tava ali no esôfago, cara, um negócio. Madrugada, ela fazendo uma endoscopia para tentar tirar aquilo com endoscopia, porque se não saísse ia ser cirurgia. Pô, uma noite inteira sem dormir, né? Não tem como a gente dormir. Então, assim, é todo um sentimento como se fosse realmente de filho, né? E quando chegou em casa, bom, aquela sensação, pronto. Porque medo iminente de dar um problema, né? Já contei a história até para dar uma dica de cuidado com esses ossinhos aí, né? Sim. Sei. Não, eu já tive um episódio de óbito.
de cachorrinho, enfim, que nós adotamos e ajudávamos em um sítio, a gente resolveu, enfim, isso faz muito tempo, a gente resolveu tentar dar um desses ossinhos branquinhos para agradar o animalzinho e tal. E no dia seguinte, a informação lá que o sítio nos passou, olha, ela começou a já vomitar e tudo mais, e não tá muito bem, mas aí a gente ia trazer para Porto Alegre, mas em menos de 24 horas o animalzinho foi a óbito. Claro que eu não tenho como atestar que foi por causa disso, mas o bichinho estava bem, estava feliz, já estava há algum tempo lá. No dia seguinte, após uma visita e a gente ter ofertado, enfim, esses tradicionais que vê para comprar em qualquer pet shop, para ela não caiu legal. Há quem diga que dependendo... Por favor, os fabricantes desses produtos, eu não estou aqui para criar tem que cuidar, né? Porque eu sei que tem colegas veterinários que assinam como responsável técnico de alguns produtos desses, então não sei a procedência exatamente desse produto comprado, se tem alguns que são de procedência segura, mas esse em especial que a gente utilizou, o animalzinho foi a óbito e estava... Depois, na necrópsia, estava ali, estava no estômago, Olha, até entrando num processo de necrose. Então, a gente não sabe. Às vezes, acredita que no processo de industrialização daquele couro ali, se pode sobrar algum residual, algum químico. Faz muito tempo atrás, teve um episódio que a mídia divulgou bastante, de vários animaizinhos que acabaram morrendo depois de comer algum produto que houve uma contaminação não esperada. Não sei se chegasse a acompanhar na mídia. Uns biscoitos... teve uma contaminação, agora não me recordo qual era o produto exatamente que estava presente ali, que foi uma contaminação com um conservante que é normal do alimento, mas colocaram um produto equivocadamente. Assim. Então, vários animais, muitos lotes de vários produtos foram retirados do mercado, enfim, em função disso. Claro que isso a gente está sob risco também na nossa alimentação, nossa comida, tudo, não é só no deles, não é só no palitinho, não é só, enfim, a gente tem cada coisa disponível aí no mercado, mas em especial isso do ossinho que tu falasse, eu já vivenciei uma situação bem ruim então... que me faz hoje em dia, não só pelo entendimento de nutrição, mas repudiar assim, o uso dele numa rotina. E você falou, nós também estamos sujeitos, né, a isso na alimentação. Mas a gente está sujeito a isso não só a um erro, porque ali você falou, foi um erro no biscoito, né? A própria comida industrializada hoje, mesmo não tendo erro nos ingredientes, o ingrediente que está ali já é um erro, já é um risco, né? Então imagina se além disso ainda errar, né? Como, por exemplo, já acharam. O leite de vaca já é um erro. Aí acharam... formol no leite de vaca, aí acabou com o produto mais ainda, né? Mas já que a gente entrou nesse assunto, acho que foi muito bem colocado por ti, vamos falar um pouco sobre essa questão do alimento processado para o animal, né? Porque o animal, ele, via de regra, foi feito para andar livre, para andar na natureza, comer comida da natureza, né? E tanto que, obviamente, todo animal está sujeito a doença, mas a gente percebe que o animal domesticado, ele apresenta infinitamente mais doença do que o animal livre que anda no campo, que come pasto, que come o macaco que come a banana, o panda que come o bambu, né? Esses animais, eles não têm tanto câncer, tanta doença no coração, tanto diabetes, como os animais que a gente leva para dentro de casa, tranca numa sala, enclausurado e comendo comida processada, né? Óbvio que também níveis de assim como para o humano, a comida processada para o animal tem várias marcas, com vários cuidados diferentes, ingredientes diferentes. Mas assim, isso substitui a comida natural? Isso é uma opção? Então, eu costumo dizer que o mais
saudável que tem para os animais é o alimento mais natural, mais próximo do que ele vem natureza, da integral. natureza. Mas eu te confesso assim que hoje em dia, por uma questão até de achar uma saída, porque se eu disser para todos os tutores de animais que muitas vezes adotaram, enfim, têm seus filhos, que olha, que vocês não têm uma opção sem ser dar alimento natural, bom, tem muitas pessoas desistiriam de ter animais, se sentiriam muito culpados, porque às vezes não sabem fazer um preparo de um alimento saudável para si próprio, né? E ter que fazer sem falar na questão financeira, que sim, encarece, né? Encarece porque a gente sabe que a alimentação natural, uma coisa, somos nós que conseguimos comer uma alimentação diversificada, com diversos vegetais, com diversos isso, aquilo. O cachorro não se adapta muito bem a isso, né? O cachorro, por natureza, ele é um carnívoro felino, então nem se fala. Sim. Então, a gente, mesmo na rotina da alimentação natural, a gente consegue introduzir poucos ingredientes numa dieta natural. Então, sempre se faz necessária a suplementação. Então, eu costumo dizer assim, olha, que o maior tiro no pé que tem é achar que vendo um site ali na internet de como preparar a comida para o próprio pet, a gente vai dar para ele uma alimentação mais saudável. Pode até ser que seja uma alimentação mais livre de conservantes, de industrializados, de problemas nesse sentido. Mas o mais saudável não necessariamente é só comida natural, né? Não é saudável se eu não souber balancear macronutrientes. Não é saudável se eu não souber os próprios micronutrientes. A gente pode ter muita carência, né? Exatamente. Então, não faz muitos dias eu atendi no meu consultório um animal de uma família que se preocupou em fazer exatamente isso. Eu queria dar uma alimentação mais saudável para ele e tal, por isso e aquilo, mas a gente acabou seguindo sites que eu vi na internet, dando comida, e tu via que o animal tinha sinais clássicos, assim, de deficiência de cálcio. Simplesmente escolheram 2 ingredientes de 2 proteínas, né? E a partir disso, essa era a alimentação mais saudável, e colocava alguns vegetais, um pouquinho. Poxa, os minerais, né? Hoje em dia se diz que uma das alimentações que mais respeita, tanto para o canino quanto para o felino, a sua ancestralidade, digamos assim, a sua fisiologia, são as dietas cruas com ossos, que nada mais é que o quê? Aquilo que essas espécies encontram na natureza. Sim. Se tivesse solto lá, é o que comeria. É o que comeria. Então, é a que a gente menos precisa suplementar, né? Porque recebendo essa proteína com alguns ossos específicos, assim, que podem ser ingeridos e bem digeridos ali pelos animais, já está absorvendo aquele mineral, já está absorvendo os glucosaminoglicanos, enfim, colágenos, enfim, tudo pronto sem a gente precisar necessariamente recorrer ao industrializado. Porque na natureza, o felino, ele é um carnívoro, né, exclusivamente. Não pode ver um passarinho morto que vai em cima, né? E o canino, ele é um carnívoro também, mas ele se adapta a uma dieta onívora, assim como a do ser humano. E aí é onde eu vejo os maiores pecados, assim, né? Pelo fato de haver a humanização, principalmente ali dos cães, as pessoas acham que eles podem comer com tranquilidade as dietas que os seres humanos comem. E o que é pior não é nem o leigo, né? O leigo que eu digo assim, olha, Deus perdoa a ignorância. Mas a gente pegar fabricantes de produtos que se dizem premiums e super premiums, muitas vezes vender um marketing de alguma coisa que não vai trazer benefícios para esses animais. Deixa eu exemplificar uma coisa muito clássica.
Por acaso, na medicina humana, todas as pessoas a partir dos 60 anos precisam fazer uma restrição proteica? Não. Pois na veterinária fazem isso. Colocam no mesmo saco como todo paciente a partir dos 7, 8 anos, é o 7+, é o idoso, não sei o quê. E o que eles fazem naquelas dietas sênior, na ração sênior? Reduz o aporte de proteína para não sobrecarregar os rins, para não sobrecarregar o coração. Mas é um animal de rim saudável, um animal de coração saudável, por que eu vou diminuir o nível de proteína que é o que vai dar o aporte de tantas substâncias importantes para eles, para prevenir que ele venha a desenvolver uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca? Então, se sabe, quem estuda nutrição, nutrologia, que não pode ser levado ao pé da letra essas embalagens. Se o teu cachorro tem mais do que 7 anos, ele tem que comer a ração sênior. Não. Se o teu cachorro tem mais do que 7 anos e o organismo dele está dando sinais de insuficiência renal, bom, aí é outro nível. Aí eu preciso poupar de fato esse rim, preciso poupar uma produção aumentada depois de ureia no organismo, porque o rim não está tendo possibilidade suficiente de eliminar essa ureia, não está conseguindo eliminar muita ureia, que é um metabólico que acaba formando ali no processo da digestão da proteína. Então, se eu aumentar muito a proteína, eu tenho muita ureia. Se eu tenho muita ureia, eu sobrecarrego mais o rim, o animal fica com uma série de complicações. Mas não é porque ele tem mais de 60 anos que ele já é um insuficiente renal. Então, essa é uma das coisas que mais me fere, assim, ver um animal chegar no meu consultório, ele tem 7 anos e ele já come ração sênior, tu vai ali olhar o rótulo do que tem naquela ração e tem um aporte de, 20% de proteína e 60% de carboidratos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do teu universo da veterinária, e pode ser sincero aqui, porque a gente não está falando mal nem crítica, é só uma constatação. Você foi para o lado da nutrologia e tal, estuda muito essa parte, mas você acha que os teus colegas veterinários, eles têm esse conhecimento dentro da nutrição para avaliar um animal, de 7 anos e saber se ele já precisa de uma ração diferente ou não? Porque eu não sei. Eu sei te dizer da minha profissão, que infelizmente, né, não é crítica, é uma constatação. Sim. Que o médico ele não tem conhecimento sobre nutrição, sobre quantos gramas de proteína por quilo de peso por dia um ser humano precisa, quantos gramas de carboidratos. Não existe, porque a gente não aprende isso na faculdade, entendeu? Então, eu estou aqui ouvindo você falar e estou pensando, porque eu não sei como é isso com os teus colegas. Eu levei mais de 10 anos para adquirir esse conhecimento, 10 anos pós-formado para adquirir esse conhecimento. Então, você já respondeu. Então, a gente, na faculdade, tudo bem que a veterinária evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos, né? O cenário que era quando eu entrei na faculdade, né, em 99, número de clínicas veterinárias, de hospitais, a evolução tecnológica, inclusive dos alimentos, assim, era completamente diferente de hoje em dia. Então, a gente tem uma visão um tanto deturpada pelos fabricantes de alimentos, né? Que sim, a gente sabe o quanto se investe em tecnologia, quanto fazem testes, o quanto experimentam, quanto traz benefícios para isso, ou aquilo. Repito, não quero aqui condenar e dizer, olha, não compre mais ração, come só a dieta natural. Eu acho que a vida é feita de equilíbrio. Eu estaria sendo até hipócrita, porque eu já alimentei. Tem uma linha de ração que se aproxima um pouco mais da natural, que eu gosto muito de utilizar. Hoje em dia, que eu estou com pouco tempo, tenho ofertado essa ração para o meu cão, porque está próximo daquilo que eu entendo que é o mais saudável que eu posso oferecer no momento, né? Então, mas é que tem algumas coisas muito, muito básicas assim que a gente realmente não vê na faculdade, não dá tempo. Entende que
Bom, se a medicina humana já é extensa, Com né? um único corpo. O Imagina a gente que tem que ver todas as espécies, a saúde pública também, a higiene e inspeção de alimentos. Então, a gente recebe uma pincelada de cada coisa, né? E muita coisa a gente adquire através do senso comum. O Congresso sempre tem um patrocinador que é o que vende aquela ração, que ele vai lá e tem a oportunidade dele de falar, e ele está mostrando a visão dele. Que na forma que ele enxerga, tá ok. Então, a visão que o Ricardo enxerga hoje, tem muitas rações que eu considero assim, olha, que não vão passar perto do meu cachorro, porque eu sei que ali adiante isso vai dar problema. Mas, repito, a gente não consigo mais, não consigo olhar para o cenário dos meus pacientes, o cenário dos animais, assim, ó, olhando só por um enfoque de saúde, porque senão a gente não consegue atingir uma população maior. Sim. E ajuda poucos, acaba ajudando poucos. Claro que eu sempre fico plantando a minha sementinha para que, com o passar do tempo, se esse cenário for evoluindo, as pessoas conseguirem cada vez mais se alimentar melhor, trazer alimentação mais saudável para os seus cães também, que eu esteja colaborando com esse processo de desenvolvimento. Mas, hoje em dia, vendo o cenário, não vou nem dizer nacional, é mundial, não tem como a gente não depender também dos fabricantes de alimentação industrializada como ração. Eu só fico estimulando aqueles que de fato se preocupam com a fisiologia mais natural do animal, com as práticas assim que respeitam essas, enfim, todas essas problemáticas que podem conferir problemas de saúde. Tem rações que tu olha aquela composição e tu tá dando salsicha pro cachorro. Né? Resumo. De tão industrializado que é, de tanta porcaria que tem. Salsicha. Pô, mas tem ração que eu já vi até que se preocupa, não defendendo a ração, né? Mas eu já vi assim, livre de transgênicos, né? Livre de conservantes. A gente vê que tem... Sim. Assim como a indústria do alimento... Eu falo pro meu paciente, não é legal você comer produto industrializado. Tá, mas existem marcas de produtos industrializados que estão trazendo para o mercado um alimento mais clean label, assim, né? Uma coisa mais limpa. Tem isso, com certeza. Aumentando cada vez mais, né? Estão surgindo rações sem glúten, estão surgindo as rações respeitando esse aporte proteico mais próximo da fisiologia dos animais também. Justamente porque algumas vieram importadas, assim, trazendo esse conceito e estão dominando o mercado justamente porque, sim, eu e os colegas que vieram com pouca informação com relação a isso, todo mundo está se dando conta dessa necessidade, né? E a velocidade que a informação chega, através de podcasts, né? Está nos permitindo que a gente crie essa consciência e essa autocrítica, assim, mais facilmente do que era anos atrás, que a gente dependia de ler um livro, ou então lendo artigos na internet. Hoje em dia tem muita informação rica aí na internet, nem que seja para nos dar uma orientação inicial e a gente ir buscar. Então, antigamente, se eu me sentasse numa mesa para falar de nutrição, acho que uns 5 anos atrás, se eu me sentasse numa mesa para falar de nutrição com 10 veterinários, e eu falasse sobre esse assunto que a gente está falando, talvez tivesse um ali que não me chamasse de doido, de louco, assim, não é possível. Porque como é que pode? Os fabricantes investem milhões em tecnologia para isso, aquilo, mas não é isso que eu estou falando. Eu sei que muito do que fazem ajuda, beneficia. Eu já vi pacientes, eu já vi animais passarem mal com dieta natural, não se adaptarem, o organismo não adaptar e conseguir ficar bom, conseguir ter qualidade de vida com uma ração que foi investida em tecnologia também. Né? Então, eu não gosto de extremismos assim, né? Então, vão ter casos para aquela determinada família, para aquele determinado animal, né?
que vai ser mais benéfico uma situação, um conjunto de situações ou outros. O que não quer dizer que alguém vai mudar a minha concepção, não. Agora, tu quer saber o que é mais saudável? Alimentação mais próxima da fisiologia do animal, ponto. Agora, o que se adapta melhor àquela família, aquele núcleo familiar, aquelas pessoas e aquele animalzinho, a condição que eles podem ofertar. Até valor, né? Porque às vezes o orçamento é restrito. Exatamente. E essas rações que a gente está falando, que estão com essa super preocupação aí de um produto mais healthy, é caro. Óbvio que é mais caro. Então você vai falar, né, a pessoa tem que investir na comida para a família, né, pro bichinho. Geralmente as rações mais baratas, é óbvio que a gente lê ali o rótulo, né? É bastante subproduto, é bastante industrialização. Tu vê que a parte da proteína se aumenta bastante da proteína vegetal, não que eu tenha algo contra isso, né? Acho que é só uma questão de cálculo, de digestibilidade, de aproveitamento daquela proteína. Quantos % de proteína está sendo ofertado de origem animal e que a digestibilidade é X, de origem vegetal que a digestibilidade é X. Esses cálculos são necessários de serem feitos para a gente saber se está dando o aporte adequado. Porque se a gente depender, tu sabe bem, se a gente depender de dar o nível de proteína suficiente para uma pessoa que só come proteína de origem vegetal, me corrige se eu estiver enganado, mas a gente não consegue ter um aporte suficiente de proteína sem carregar no carboidrato, assim, também, né? Então, isso acontece para os cães também, que precisam atingir ali um nível na sua dieta. Eu, particularmente, gosto pelo menos de 30%, um animal saudável, 30% de proteína na sua dieta. Se eu olho ali aquele rótulo, já começa que ele tem só 16% de proteína. E ali tem soja, glúten e farinha de vísceras de aves como os principais ingredientes. Vai ter proteína suficiente para fazer uma massa muscular? Dobrar e aí acaba ficando hipercalórica a dieta, né? Aí vai engordar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que o pessoal de casa assim tá curtindo o nosso papo aí? O que você acha, Adriano? Como é que estão os comentários? Eu quero saber dos comentários. Eu quero saber qual a ração que eu vou dar pro meu cachorro. Ah, mas a gente não vai poder falar de marca. Mas aí tem um detalhe. O pessoal pode seguir o Instagram do Ricardo, que você tem lá umas dicas, né? Não vendendo marcas, mas dicas de como... Aliás, vamos fazer o seguinte. Agora você é obrigado a criar um videozinho lá, o GTV? É isso que chama? O Reels? Ensinando ali a ler rótulo. Olha a dica aí, ó. Isso aí. Sabe que um momento inspirado, assim, querendo começar a produzir um pouco de conteúdo, assim, também. Um dos vídeos que eu acabei lançando no canal do YouTube, que tá meio paradinho lá. Pronto, bota aí, ó. Canal do YouTube do Ricardo. Tem um dos vídeos que estão disponíveis lá que fala justamente dessa diferença aí da dieta, da alimentação natural. Então já tem esse vídeo. Esse vídeo tá lá. Pronto. Vamos botar embaixo aqui, ó. Se tiver mais gente começarem a seguir mais, aparecer mais seguidores, de repente a gente se movimenta. Mais. Pronto, mas agora vai, você vai ver. Depois desse nosso podcast aqui, no mínimo, vai dobrar o que você já tem lá de seguidor. E eu quero que você de casa, que está assistindo, coloque um comentário abaixo. O que você está achando? Escreve aí. Até porque é o seguinte, quando tem muito comentário bom, a gente chama o convidado de novo. Então, se você quer que o Ricardo volte aqui para o nosso podcast, você escreva abaixo o que está achando desse nosso bate-papo. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é o que todo mundo de casa gostaria. Falando um pouco dessa parte da alimentação natural. Porque às vezes a pessoa ela vai dar uma alimentação mista, ela vai dar também uma ração e tenta colocar comida, tá? Já que a gente falou aqui dos dois grandes grupos de bebês, que são os cachorrinhos e os gatinhos, 5 alimentos, os 5 melhores alimentos naturais que a gente deveria dar para o cachorrinho. Te peguei assim, não combinamos isso antes. Mas eu sei que está na ponta da língua.
Pensando, não como... Não estou dizendo assim, alimentação como base, como a carne que você está falando, né? Que o 30%, não, isso aí já está claro. Mas assim, complemento, entendeu? Tipo um antioxidante, um alimento bom com esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, e não que tenha que dar todo dia. Então, não é alimentação de base. Sim. Isso, eu acho que a própria ração, ela já dá, ou quem for ir para uma alimentação natural vai estudar isso. Mas coisas que você indicaria que a gente ofertasse para o cachorro que faz muito bem. Sim. É bem interessante, assim, que às vezes a gente se preocupa de fato só no alimento em si, né? E ele nem sempre vem com concentrações. Às vezes os fabricantes já tendem a facilitar a nossa vida e colocar ali, vamos colocar um ômega, vamos colocar uma curcumina, vamos colocar um extrato de chá verde. Azeite de oliva. Até zeólita para eliminar Tem metais isso? pesados. O fabricante coloca, mas geralmente estão em quantidades pequenas para constar. Sim. Então, são coisas que a gente estrategicamente utiliza para suplementar naquela família que dispõe de tempo, poder de investimento, de ir além daquilo que está disponível dentro do pacote de ração. Então, não falando necessariamente em alimentos, mas falando um pouco em suplementos. Bom, os ômegas para equilibrar, ômega é tudo. Nossas barreiras lipídicas são super dependentes de... Ômega 3. Ou usa também para o bichinho 3, 6 e 9? Como é que é? Tem um percentual entre um e outro, né? O EPA, o DHA, tudo isso a gente busca um certo equilíbrio. Mas o ômega 3, assim, é o que a gente utiliza mais níveis, né? O GLA, né? Gama-linolênico. A curcumina tem aparecido cada vez mais nos alimentos. Alguns fabricantes estão incluindo, inclusive, a piperina, porque aumenta ali a digestibilidade também. E pode para o cachorrinho? Pode, só tem que... O que eu vou te dizer? Pode, mas tudo a gente tem que testar como é que vai ser a aceitação e é dose dependente. Entendi. Né? O que não dá? Todo mundo acha que o Pinscher ou o Rottweiler é uma colher de café, de chá. Então, é a quantidade. Às vezes miligramas, microgramas. Normalmente a gente suplementa isso em nível de cápsula. Não dá para pegar uma dose de humano e extrapolar, assim, né? Então, que é um erro bem comum, né? A gente não tem muita essa noção do quantas vezes menos, né? O peso do... Se pegar um pincher, então, 70 vezes menos que um humano, né? De peso. E aí parece que, 70 vezes... É tão pouquinho, mas é muito pouquinho, vou dar um pouquinho a mais. Sim. A gente tem essa dificuldade de fazer essa correlação a olho, né? Bom, então, ômega 3, aí você já trouxe a cúrcuma e a piperina, a pimenta negra, né? O que mais? Quero 5. Bom, vou puxar um pouco a brasa para minha rotina maior, né? Os condroprotetores ali, a condroitina, a glucosamina, se sabe que tem um aproveitamento baixo pela via oral, mas a gente vê na prática e não tem... me fugiu o termo, não tem... Quando a pessoa é induzida a... Fugiu o termo. Não é placebo. Não é placebo, perdão, isso. Não tem como fazer placebo no cachorro. Ele não está fazendo nada. O que mudou na vida dele? Começou a receber condroitina, glucosamina. O C2 também? E o C2. E começa a melhorar sua qualidade de locomoção ali em médio e longo prazo. Então, a gente observa isso na rotina, num dia a dia. Então, eu tenho utilizado bastante não só esses 3, mas tem alguns fabricantes que já estão entregando pronto essa trinca aí de UC2, condroitina, glucosamina e outras coisas anexas, até aqueles que trazem uma gama de outros produtos também incrementando. O que mais além do... Faltou um aí. Condroprotetor? Era o quinto.
Sabe o que eu dou muito para minhas cachorrinhas? Que eu vi uma vez um veterinário nutrólogo falando em Instagram. Mirtilo. Tô bastante... Agora não me lembro mais o que ele falou. Tinha alguma coisa a ver com... Pro rim, uma coisa assim. Bom, 3 mirtilos por dia. Dou todo dia para ela. O efeito antioxidante dele é fantástico. Agora, falando em antioxidante, eu diria que a própria coenzima Q10 a gente utiliza bastante para ação antioxidante, assim, mas o mirtilo, inclusive, faz parte da ração que o meu cachorro Tem come. mirtilo? Tem. Eu vi. Tem na composição. Volta e meia, eu também ouço um podcast, alguma coisa assim, e me interesso quando é por cachorro, coisa de bichinho. Sim. Tá, e vem cá. E 5 alimentos que a gente não poderia dar pro cachorro? Coisas que a gente até acha, é saudável, eu como. Dá pro cachorro, mas faz muito mal para ele. Passamos agora a Páscoa, né? Uhum. Vários cãezinhos hospitalizados, provavelmente, porque comeram chocolate. O chocolate tem um composto que se chama teobromina, que é tóxico para os cães. Então, os chocolates... Esses chocolates que, na verdade, nem são chocolate, que tem mais um monte de porcaria do que chocolate em si, Tem pouca costumam teobromina. mais causar gastroenterite do que propriamente uma intoxicação. Mas os chocolates com alto teor de cacau são ricos em teobromina e podem começar a ser complicados, né? A uva tem relatos de casos de ingestão de 1, 2 bolinhas de uva trazer uma insuficiência renal. Não é o mais comum de acontecer, já aconteceu acidentalmente, talvez na casa de muitas pessoas, caiu uma uva no chão, o cachorro comeu e não aconteceu nada, e não morreu. É dose dependente e um ser vai ter mais resistência ou menos resistência, baseado na sua saúde. Pode ter alguma reação um pouquinho mais complexa, né? Outra coisa que eu lembro que o Dr. Luiz Fernando Moraes falava bastante no curso, para não exagerar tanto nas crucíferas, né? Tipo, uso diário por questões que pode interferir na absorção do iodo, tá? Uhum. Te confesso que eu não... São os alimentos bociogênicos, né? Chamados. Então, às vezes a gente, mas é um alimento saudável e não é tão calórico, eu posso ofertar como petisco, mas aí volta, né? Dose dependente. Quanto, em que quantidade, todos os dias. É o repolho, o brócolis, o nabo, a couve e os 4 aí, que são os mais bócios, né? Que mais competem com o iodo. Uhum. Isso a gente não costuma dar para as cachorrinhas lá em casa, porque isso eu também tinha ouvido falar já. Volta de vez em quando. Isso, um uso eventual, assim, a gente mesmo... ali na clínica, a gente agora está de stand-by porque estamos reformando essa parte, mas a gente tinha o spa ali, os animaizinhos iam para se exercitar, natação, andar na esteira, andar na hidroesteira. A gente utilizava no paciente que não ia todos os dias como um estímulo. A gente pedia, manda um pouquinho de brócolis, de couve-flor, de chuchu, de abobrinha, um mix assim, para a gente ofertar. Mas os pacientes que faziam todos os dias, a gente não oferta, não. Acho que nenhum alimento todo dia é bom, né? Uhum. Porque o segredo da vida é a rotatividade nutricional, é estar sempre trocando. Eu tenho muito isso comigo, assim. Eu não tenho um alimento que eu como todo dia. Até os que eu mais gosto, eu respeito. Não boto todo dia na minha alimentação. Com toda espécie, né? Sim. Aliás, quer dizer, espécies que comem... A vaca, ela vai comer todo dia o mesmo pasto. Uhum. Mas aí é porque aquilo ali é o alimento, né? O panda. Mas as espécies que têm essa opção, né, de variabilidade tem que respeitar. Olha, eu não sei, confesso agora que como eu sou um gerador de conteúdo, mas tenho pouco tempo para consumir conteúdo, eu até fui surpresa. Eu nem sabia que você tinha o teu canal no YouTube aí, tá? Então não sei o que já existe de conteúdo lá, mas vou fazer o seguinte, vou intimar aqui o nosso público a entrar no teu canal do YouTube, olhar lá o teu conteúdo e
escrever, pode ser no teu Instagram, vamos pôr aqui teu Instagram também, te intimar a continuar, porque você falou que começou e parou esse projeto, né? Sim. Então as dúvidas frequentes aí vão servir para quê? Para te trazer de novo para cá, para a gente conversar mais sobre saúde canina, felina, ou de outros bichinhos aí que a gente possa vir também a trazer, mas que essas dúvidas possam gerar novos vídeos no teu canal do YouTube, porque, como você mesmo falou, né? É um mercado que está aumentando, é uma tendência, e quanto mais a gente puder ajudar esses bichinhos aí a chegar ao fim da vida com qualidade de vida, que é o que eu quero fazer com o meu paciente, com certeza é o que você quer fazer com o teu paciente também. Então vamos dar continuidade a esse projeto, hein? Você está intimado a não parar esse projeto aí. Bom, seguinte, vamos lá. Chegando ao final do episódio, o nosso convidado aqui, ele traz uma dica, uma sugestão de um livro, e eu te deixo livre, mas se a gente puder trazer um livro que seja sobre saúde animal, ajudar essas pessoas a lerem, melhor ainda. Mas você fica livre aí à vontade, um livro que você indicaria para o nosso público que nos assistiu até o final. Um livro que me ajudou a entender um pouco mais os cães, que é a espécie que eu atendo com maior frequência na minha rotina. Não quer dizer que ele seja uma bíblia, digamos assim, com tudo que está escrito ali está correto, eu concordo. Mas uma forma muito interessante de trazer qualidade de vida para as pessoas e para os animais é o livro do César Millan, O Encantador de Cães, porque ele demonstra muito a situação dos animais com vida os cães vivem em matilha na natureza, né? E a divisão dos 3 pilares, né? De exercício, disciplina e afeto. Os problemas normalmente comportamentais de cães, seja de agressividade, de excesso de medo, vão onde esses pilares estão em desequilíbrio. Ou o animal só ganha afeto, não ganha disciplina e não ganha exercício, ou ele se exercita demais, mas também não tem disciplina, se exercita como quer, brinca como quer e não ganha afeto. Então, esses pilares têm que estar em equilíbrio, né? E ele ainda prega uma situação que, em ordem de prioridade, se é que a gente pode, primeiro o exercício, que posteriormente vem com a disciplina, e o afeto até como uma forma de recompensa, né? E o que a gente vê as famílias, né? É só afeto, seja ele manual, seja ele um afeto em forma de alimento, né? Então, o animal precisa, e esse livro se reporta principalmente aos cães, ele precisa se exercitar, né? Ele precisa ser disciplinado porque ele recebia essa disciplina, ele deveria receber essa disciplina numa matilha. Se ele está fazendo alguma coisa errada, a mãe dele ou o líder daquela matilha já o repreende, bota de barriga para cima, morde no pescoço, e ele aprende uma lição ali. E a gente, muitas vezes, não repreende, não faz nada, e é só carinho, e é só comida, e aí o cachorro briga, e o cachorro morde, e a gente vai lá e dá mais o afeto, dá mais a comida. Então, é uma forma de enxergar um pouquinho mais o mundo dos animais pela ótica, porque ele, pelo que eu vi bastante da história dele, ele é um cara que aprendeu a encantar, digamos, os cães, observando durante muitos anos os cães, vendo como eles agiam entre eles, né? Então, primeiro livro que me veio à cabeça nesse momento, assim, para a gente aprender a enxergar um pouco mais sobre a ótica deles, né? Não li, mas fiquei curioso aqui. Adriano, depois se coloca o link do livro embaixo aqui, abaixo do vídeo, se encontrar. O pessoal geralmente vai a fundo, a gente dá a dica aqui, eles compram, eles leem e depois me escrevem, postam lá, me marcam. Então, e eu vou comprar esse livro aí. E filme? Algum filme que você... Pô, aí tem um monte de filme bacana envolvendo esse universo aí dos animais. Algum que você assistiu e te marcou, mexeu com as tuas emoções? Que você acha bacana? Eu sou um chorão.
Não, Eu choro em filme todos. de cachorro, eu choro em todos também. Eu choro em todos. Mas aquele filme Sempre ao Seu Ah, Lado, sabia que você ia falar isso. se eu não me engano, é As 4 Vidas de um Cachorro também, onde que ele reencarna em outro corpo de cachorro, em outro corpo, em outro corpo. Não, mano, esse... As 4 Vidas de um Cão, se eu não me engano. Não, acho que não é esse o Não nome. é esse? Que a missão dele é cuidar da menininha. Ele passa a vida toda reencarnando e sempre cuidando da Molly. Não é Molly. Não, ele... Tem um filme 4 Vidas de um Cachorro. 4 Vidas de um Cachorro? Tá, mas então, bom, não sei, pode ser que eu... O interessante é porque ele aborda essa situação da reencarnação e eu vejo na minha rotina, às vezes, alguns clientes falando, olha, eu tenho certeza que esse aqui é o fulaninho. Entendeu? Se comporta igual. E o filme, eu não vou fazer spoiler do filme que vai acabar estragando, mas o filme aborda exatamente isso. Esse é aquele o vô da menina, ele tinha uma coisa que ele ficava de 4, jogava a bola pra cima e o cachorro pulava nas costas e abocanhava a bola. E ele reconheceu o cachorro no fim do filme, assim. É, esse aí. Tá, então só achei que era outro nome. Esse filme é lindo. Ele vai vindo em várias raças diferentes. Isso. E a missão dele é cuidar da menininha. Então ele fica procurando ela a vida toda pra... Hã? Não é spoiler. Eu contei o início do filme, o final do filme não está contado aqui. Bom, esse filme eu assisti 2 vezes, gostei demais e realmente também chorei. Porque eles parece que quando fazem filme de cachorro, eles se empolgam para mexer com a emoção, né? E aí a gente volta ao início da nossa conversa aqui no podcast, né? O quanto esses seres estão sendo capazes de impactar as nossas vidas, né? Seja no presencial, até em questão de vídeos e... cada vez mais a gente tem visto animais de assistência, né? Sim. Assistência, pessoas que conseguem levar junto em voos animais porque não conseguem se separar de forma nenhuma. Animais que receberam ou um remérito para entrar em hospitais, para prestar assistência para pessoas ou em clínicas especiais, assim. Isso é muito fantástico, a capacidade assim que os animais têm de mudar a vida. Tem um amigo que ele não é veterinário, mas ele é um adestrador, que ele tem um projeto com os border collies dele, assim, para levar em centros especiais, assim. Agora não me recordo o nome, se alguém se interessar pode nos perguntar ali que eu passo adiante. O professor Ivan Brizola, ele tem também um projeto com... na hípica lá com os cavalos, as pessoas com deficiência, criancinhas assim com deficiências, com dificuldade de locomoção, diversos problemas que conferem uma impossibilidade locomotora andando nos cavalinhos, assim, fazendo treininho de hipismo, simulação de treininho de hipismo. Então, trabalha bastante essa questão da psicomotricidade através da movimentação dos animais. Então, eles estão aí, né, em diversas espécies, trazendo tantos benefícios assim para a gente que cada dia mais, né? Cada dia mais eu me encanto, me impressiono e tenho certeza da escolha que eu fiz ali no passado, que eu fiz uma excelente escolha de trabalhar com eles. Mas é só por isso que eu te convidei para vir aqui, porque aqui a gente só traz pessoas que encontraram o seu Ikigai, que pode vir aqui e ser exemplo, né, nas suas profissões. E, cara, já te falei isso diversas vezes, sou teu fã, indico teu trabalho para todos os meus pacientes, quando começam a falar para mim, que as pessoas chegam até mim, às vezes, doentes, e eu pergunto, mas o que está acontecendo? Ah, porque eu estou estressado, eu vou ver o que é. É um cachorrinho na família que está doente e tal. Aí diz, porque perdeu a visão, porque isso, porque aquilo. Não, calma lá. Vamos ter uma segunda opinião. Segue o Ricardo aqui e marca uma consulta lá. Indico o teu trabalho porque admiro ele. Porque esse lado aí que você escolheu seguir, que é um lado mais integrativo do cuidado à doença ou à prevenção, né, da saúde,
Isso é lindo, eu vivo isso todo dia e quando eu vejo pessoas Sim. dentro da área da saúde, seja medicina veterinária, odontologia, nutrição, indo para esse caminho, cara, eu falo, não, eu vou trazer essa pessoa para a gente bater um papo Sim. aqui no Olá Pessoal. E quero te agradecer muito, cara. Obrigado, que eu sei que hoje você fez um esforço tremendo aí para conseguir estar aqui com a gente. E espero que o pessoal de casa realmente possa aproveitar esse teu conhecimento, aplicar aos seus filhos, né? Porque você não é um veterinário, você é um pediatra. É quase nesse nível aí. E, cara, com certeza você vai estar aqui com a gente de novo. 3ª e 4ª temporada vai ser trazer de volta os podcasts, os convidados dos podcasts mais assistidos. Tenho certeza que esse vai ser um fenômeno. E de comentários também, hein? Queremos abaixo aqui o comentário, o que você achou, o que você quer perguntar, né? Perguntas. E o Ricardo, ele tem o compromisso agora de usar mais ali a rede social dele para responder, porque vai gerar muito seguidor novo e muita pergunta para você, viu? Então, muito obrigado, cara. Eu sei que você tem bebê pequeno em casa ainda, né? Ainda é pequenininho, não fez nem 3 anos. Então, você tá louco para ir embora aqui. A gente tá gravando, são quase 9 horas da noite. O pé do Ricardo já tá querendo sair correndo e a gente entende o porquê, né? Então, minha gratidão. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Tenho certeza que várias pessoas ao longo das explicações ficaram com alguma dúvida de alguma coisa, então já me coloco à disposição para continuar falando sobre esse assunto aqui, no consultório, nas minhas redes sociais, me chamem. Eu gosto muito de falar, tu sabe que eu tenho um toque assim que eu não consigo, pelo menos eu ainda consigo administrar isso, não tenho uma legião de seguidores como tu tem. Mas enquanto eu ainda conseguir, eu pretendo, todos os dias antes de dormir, eu leio todas as perguntas que me mandam. E ainda eu já fiz isso. Eu ainda tenho conseguido responder, então aproveitem. Eu já fiz muito isso. Hoje me dói dormir sem verificar ali, deixo muita gente no vácuo. Então, eu ainda estou conseguindo, então aproveitem, podem mandar, vai ser um prazer tentar ajudar de alguma forma. Claro que muitas respostas a gente só consegue dar diante do animal, numa consulta. Mas, uma avaliação. Mas é sempre uma grata satisfação saber que a gente está podendo ajudar a melhorar a qualidade de vida de pessoas, de familiares. Inclusive, não é nada incomum eu estar falando sobre cuidado nutricional e cuidado com saúde, sobre essa abordagem saudável, e os clientes me perguntarem, tu tem algum médico que cuida disso para eu indicar? Eu tenho, só que eu acho que tu só vai conseguir agenda para daqui a uns 4 meses, mas vai lá. E eles chegam, viu? Eu tenho muita indicação tua chegando lá na clínica. Cara, então, muito obrigado. Eu quero pedir aqui, então, pedir é chato, né? Convidar você que ficou até o final a tecer o teu comentário. É importante para nós a sua opinião, seja crítica construtiva, seja elogio, o que for, convidamos você a registrar aqui, deixar o teu comentário. Se não está inscrito no canal, pode se inscrever, acionar aquele sininho, receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que também, além do YouTube, toda segunda-feira é colocado lá, sobe o episódio para o Spotify. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o nosso muito obrigado.